Quando a 5 de outubro de 1910, na sequência de uma revolução iniciada 2 dias antes, é proclamada a República, Portugal debatia-se com uma grave crise e o último monarca partia para o exílio. Os anos que se seguem vão ser difíceis, decisivos para que o país recupere o prestígio perdido. Por toda a Europa, sopra um vento de mudança a que Portugal também é sensível. São as artes, as ciências, as novas tecnologias, a comunicação e o espetáculo que evoluem rapidamente. E é sobretudo a nova forma de encarar o espetáculo como comunicação que vai introduzir significativas mudanças na vida da sociedade. É o advento do cinema, da apresentação do Teatro Óptico em Paris em 1892, das primeiras sessões públicas do cinematógrafo em 1895, igualmente na capital francesa. Tudo se desenvolve muito rapidamente. Julho de 1896 tinha marcado em Portugal o primeiro espetáculo de cinema. Aurélio da Paz dos Reis é o primeiro nome que fica para a história. 1911 testemunha já um grande êxito do cinema português, com Os Crimes de Diogo Alves, de João Tavares. Uma nova arte, que alguém viria chamar de sétima, tinha vindo para ficar. Mas também para intervir e acompanhar de perto o evoluir da sociedade. Por isso mesmo, vale a pena recordar como tudo começou. Invicta Filmes, a morte de um sonho. A curiosidade e o interesse pelas primeiras imagens animadas que viriam a constituir o cinema chegou a Portugal pouco antes do início do século XX. No verão de 1896, o público apreciava já os primeiros espetáculos cinematográficos e pouco depois Aurélio da Paz dos Reis, comerciante portuense, entusiasmado com a novidade, comprava em Paris a sua máquina de filmar. Considerado o primeiro cineasta português, Paz dos Reis em breve registava imagens dos primeiros filmes com temas portugueses. Filmes de curta duração, como A Saída do Pessoal Operário da Fábrica Confiança, são hoje documentos valiosos para a história da cinematografia em Portugal. O mito do recém-nascido cinema entusiasma novos produtores e leva à criação de empresas ligadas à atividade. Nem todas são bem-sucedidas. Falência e dificuldades financeiras fazem desaparecer a Lusitânia Filme e a Portugália Filme, ambas nascidas com o despertar da nova arte. Em 1912, surge no Porto a Invicta Filme Limitada, fundada por alguns entusiastas da nova indústria. Foi Alfredo Nunes de Matos, ligado às lides cinematográficas como orientador e gerente de uma sala de espetáculos, o Jardim Passos Manuel, que em 1912 fundou a firma Nunes e Matos e Companhia, denominada Invicta Filme. O grande cabecilha, o grande impulsionador da Invicta é o Alfredo Nunes de Matos, que era o dono do cinema Jardim Passos Manuel, onde está atualmente o Coliseu, e ao qual se juntou um outro que é o Henrique Alegria, que é o diretor artístico, e são esses dois que vão para a França, vão à procura de equipamentos e do apoio da Pathé. E são esses dois, de certa maneira, que vão orientar a linha de produção da Invicta. Depois de um curto período de hesitação, compra a Santa Casa da Misericórdia do Porto, um terreno na zona do Carvalhido, e aí constrói as suas instalações mais importantes. Praticamente sem enredo, os primeiros filmes produzidos pela Invicta Film, embora se debruçassem sobre temas portugueses,
eram apenas documentários. Entre 1910 e 1915, a Invicta produz numerosos filmes, com especial destaque para as atualidades que entusiasmam o público pelo seu caráter oportuno e realista. O naufrágio do Varonese, por exemplo, anda de sala em sala a relatar o que foi, em frente à Boa Nova, em Leixões, uma tragédia marítima de grandes proporções. É um documentário sensação que dá origem à venda para toda a Europa de mais de 100 cópias. Começa um verdadeiro período de expansão para a Invicta com a entrada em funcionamento dos novos estúdios, considerados então os melhores da Europa. A produção do estúdio seleciona algumas histórias portuguesas e inicia-se um verdadeiro período áureo para a nova indústria. É contratado o realizador francês Georges Palu, que vinha da famosa casa Pathé e viria a realizar grandes êxitos para a Invicta. Como indústria, é o facto da Invicta arrancar dentro de uma perspectiva que é nova no cinema europeu. Portanto, o cinema vem numa linha de divertimento de feira e de curiosidade científica, e em França são dados os primeiros passos para encarar o cinema como arte. Há uma produtora francesa que se chama, ou há um grupo em França que institui de certa forma o cinema de arte, e é esse grupo ao qual pertence o realizador que depois vem para o Porto, para a Invicta, desenvolver o projeto da Invicta, que é o Jorge Palu, e é essa fonte que os magnatas que constituíram a Invicta Filmes vão buscar a essência da produtora. São realizados títulos como Frei Bonifácio, Os Fidalgos da Casa Morisca, e O Amor de Perdição, um clássico romântico de Camilo Castelo Branco, que nas salas de teatro fizera chorar numeroso público. Barba Negra, Mulheres da Beira, O Destino, e O Primo Basílio são outros títulos que ficam a assinalar a produção da Invicta Filme. Todavia, o cinema em Portugal é uma indústria incipiente. As produções sucedem-se, mas o público não enche as salas ao ritmo desejável. A nova forma de espetáculo impõe-se, mas lentamente. Os problemas económicos começam a surgir. 1926 assinala o ano de declínio para a Invicta Filme. A manutenção dos estúdios e da linha regular de produção cinematográfica tornam-se difíceis. As instalações da Invicta são modulares, mas requerem orçamentos cada vez mais elevados para garantir a continuidade. Há, no entanto, grandes projetos. 1924 é ainda uma tentativa. Produzem-se nesse ano A Tragédia de Amor e A Tormenta. Mas o milagre do êxito fica por realizar. Estes são os dois últimos filmes produzidos pela empresa.
Os grandes circuitos de distribuição nacional e internacional ainda estão para nascer e os filmes, sem exibição possível, permanecem fechados nas latas, distantes do público espectador. Começa, assim, a lenta agonia da Invicta. Morre pouco a pouco um sonho que poderia ter sido realidade. Apagam-se as luzes dos estúdios. Fecham-se as portas. O silêncio, a poeira e a inatividade tomam conta de tudo. Passam longos anos e a memória dos homens e o rumor dos aplausos dos êxitos vai enfraquecendo. Do sonho chamado Invicta Filme, já pouco resta. Nem as paredes se conservaram. Apesar de haver ainda alguns idealistas que tentam preservar a memória dos primeiros estúdios de cinema em Portugal, o urbanismo fala mais alto. O que restava da Invicta foi demolido para dar lugar a uma estrada, que apagará a memória viva do que ali se fazia. Será o homem, em nome do progresso, a esconder a memória de uma relíquia cinematográfica do passado. Mistério Juvenil. Recordações para não esquecer.